Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Neste momento, nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios, com muita alegria, o médico cardiologista Dr. Giovanni Pinotti Zin. Ele que vai falar um pouco aí sobre hipertensão e outros assuntos também. E desde já liberamos então o telefone aqui da Rádio Rosário, 3444-1212, também nosso WhatsApp 999434292, para uma eventual pergunta, alguma dúvida que os nossos amigos ouvintes talvez tenham no momento, possa ser esclarecida aqui então pelo Dr. Giovanni. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rosário. Obrigado, Gilmar. Boa tarde para ti, para os ouvintes da rádio. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre pressão alta, sono e também sanar alguma dúvida aí do ouvinte que mandar alguma pergunta ou tentar interagir conosco. Muito bem. Então, primeiro, para a gente saber, gostaríamos de saber quem é, então, o Dr. Giovanni Pinotti Zin, né? Com certeza. Uma apresentação aí para os ouvintes. Perfeito. Eu sou lá de Erechim, tenho 28 anos, sou formado médico pela Universidade de Passo Fundo, estudei durante 6 anos aqui em Passo Fundo e depois fui para Porto Alegre, onde eu estudei clínica geral e estudei depois cardiologia. Terminei meus estudos agora em fevereiro desse ano. E agora estou voltando para minha região, aqui próximo de Passo Fundo, próximo de Erechim, para trabalhar, para exercer a cardiologia. E estou até atendendo aqui na cidade, na Clínica Vivian, até nas segundas-feiras e terças, de 15 em 15 dias, iniciando meus trabalhos. Muito bem, então um assunto muito recorrente, acredito você que lida com isso, é a hipertensão. Então você poderia falar algumas causas, algumas consequências, enfim, o que poderia ser feito para evitar também? Com certeza, Gilmar. Bom, hipertensão, hoje a gente tem estimativas que cerca de 30% da população brasileira é hipertensa. É uma doença que começa a afetar as pessoas principalmente a partir da 4ª, 5ª década de vida, assim, 40 para 50 anos, e ela é definida como os níveis de pressão arterial acima de 14/9, ou o termo técnico 140/90. O que a gente observa? Os pacientes que têm a pressão mais alta, a gente aqui pode ver uma mangueira, como se fosse uma mangueira que conduz uma água. Essa mangueira, quando ela tem uma pressão normal dentro dela, ela tem a tendência de se preservar a mais longo prazo. Já se a gente tem uma mangueira submetida a uma alta pressão, ela tende a formar um dano, uma rachadura, uma dobradiça, alguma coisa que vai danificar. Então agora imaginem que essa mangueira, na verdade, é um vaso sanguíneo do nosso corpo. É uma artéria, é uma veia, né, popularmente conhecida também. Então, se a gente tiver níveis pressóricos elevados ao longo do tempo, a gente vai induzir a problemas nos nossos vasos sanguíneos que nos vão deixar predispostos a ter AVC, principalmente, AVC o derrame, né? O AVC isquêmico também, o infarto do miocárdio, que é o infarte também conhecido, a insuficiência cardíaca e o problema da doença renal crônica. Quem não conhece alguém que faz hemodiálise, por exemplo, porque tinha pressão alta descontrolada por muito tempo? Então, são problemas de saúde muito graves, que quando a gente observa no nível da população brasileira que 30% da população é hipertensa, a gente entende a magnitude desse problema, né, que é um problema de saúde pública. Então, quando a gente observa também que a hipertensão tem todos esses problemas de AVC, infarto, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, a gente vê na medicina onde as nossas intervenções, ou seja, prescrever um medicamento, fazer um acompanhamento médico regular, fazer uma rotina de dieta, atividade física, perda de peso, tem um dos maiores impactos na medicina, impactos positivos em termos de benefício para os pacientes. Então, muito mais do que muitas vezes colocar uma prótese no organismo complexa, feita por um material especial que vem de fora do país, um remedinho para pressão que obtém um bom resultado no controle pressórico traz muito mais benefício a longo prazo para os pacientes. Então, tendo em vista isso, hoje a gente, nossa sociedade de cardiologia determina que tendo 2 medidas de pressão acima de 14/9, a gente já pode dar o diagnóstico de hipertensão para o doente e já começar o tratamento, dar as orientações e dar as sequências. Mas o que leva a chegar a isso? Qual é o motivo? A causa, né? A causa. Então, você acredita que muito
cerca de 70% a 80% do que causa hipertensão são fatores genéticos, tá? Então a história familiar é muito forte. Quem é filho de pai e mãe hipertenso provavelmente vai desenvolver hipertensão também. Ao longo da nossa vida, os nossos rins, eles vão perdendo um pouco a capacidade de excretar o sal e a gente começa a reter um pouco mais de líquido no nosso organismo e isso vai enchendo a mangueira. Então a gente vai enchendo a nossa mangueira e a nossa pressão vai ficando alta. Então, principalmente a genética. E em segunda colocação vem a obesidade, vem os distúrbios do sono, vem doenças endocrinológicas, tá? Também, eventualmente, doenças cardíacas podem cursar com hipertensão. Não só o efeito da hipertensão é um problema cardíaco, mas o problema cardíaco também pode levar à hipertensão. Por isso que é a doença assim, mais abordada pelo cardiologista. Mas, principalmente, ela é uma doença genética, que é a hipertensão essencial, essa que a gente começa a constatar aos 40, 50 anos, e uma parte da hipertensão ela vai ter causas secundárias, que é a hipertensão, que é obesidade, distúrbios do sono, esses problemas endocrinológicos que citamos e, eventualmente, também cardíacos. Muito bem, então, para tratar, então, com medicação ou... Isso. A abordagem da hipertensão mais moderna hoje ela é multidisciplinar. Então, se observa que se o paciente perder de 5 a 10% do peso, ele pode baixar de 5 a 10 milímetros de mercúrio. Que, por exemplo, se a pressão estava 15/10, e ele está um pouquinho acima do peso, nosso paciente, a gente faz uma rotina de exercício físico com ele, faz uma rotina de perda de peso, uma dietinha, ele aderiu bem, está fazendo tudo no capricho, a pressão vem para 14/9. Então a gente já assim a gente pode usar menos medicação. Então, dieta é fundamental, perder peso é fundamental, fazer atividade física também, porque quando a gente entende que a gênese da hipertensão é uma retenção de sal e água, na atividade física que a gente fizer, a gente sua, a gente, né, elimina água e sal no nosso suor, então a gente tem uma forma indireta de eliminar um pouquinho dessas toxinas que estão envolvidas na gênese da hipertensão. Então, além disso, também não fumar, né? E a dieta não só do ponto de vista da perda ponderal, mas também é restringir o sal. A gente recomenda 2 gramas de sódio por dia ou de 4 a 5 gramas de sal. Daí o salzinho branco mesmo, esse é o sal de cozinha. Fazendo todas essas medidas, fazendo uma dieta boa, né? Fazendo atividade física, controlando tudo que a gente puder, sem medicação. O segundo passo são daí os usos de diuréticos, os dos vasodilatadores e todo o arsenal terapêutico que a gente tem para pressão hoje, que é enorme e muito bom. As medicações funcionam muito bem. Hoje não dá para ter desculpa que não está funcionando os remédios, que, né, minha pressão não está boa porque nada funciona comigo. Não é assim. Hoje a gente tem ferramentas para colocar no 12/8, que é a pressão ótima tida hoje em dia. No seu comentário você falou sobre o sono, é isso, né? Perfeito. Tem algum a ver com isso? Porque hoje está tendo muita dificuldade, muitas pessoas estão, com tudo que está acontecendo, a dificuldade de dormir bem ou não. Existe alguma relação com isso? O que fazer para ter um bom sono? Existe sim, Gilmar. O que ocorre? Existem causas de hipertensão secundária, entre elas estão a síndrome da apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, que é aquela pessoa que ronca muito de noite, ou que ela tem aquelas... tá roncando, ela dá uma trancada na respiração e daí depois tem aquele ronco mais forte, ressuscitador. Geralmente é o companheiro que observa isso, né? Pessoas que são casadas, por exemplo, e que vêm trazer essa consulta, vêm trazer essa queixa no consultório, e a gente observa que os níveis tensionais durante o dia eles se mantêm razoavelmente estáveis. Tá? A pressão normalmente varia, mas ela não é normal ela variar muito. Então, por exemplo, uma pessoa normal ela tem a pressão 12/8, ela pode subir a 13/8, em algum momento do dia que ela faz alguma atividade mais ativa, ela pode ir a 14, sem problemas maiores. Mas durante a noite a pressão deveria cair, porque esse é o chamado fenômeno do descenso noturno, que é quando a pessoa relaxa e dá aquela acalmada, a pressão baixa. Pessoas que roncam, pessoas que estão com insônia porque estão dormindo mal, estressadas por causa do trabalho, ansiosas por alguma coisa na vida amorosa. Então, é multifatorial sempre, mas é algo que vai contribuir para ela não ter esse descenso da pressão à noite. Então, a pressão não cai de noite, daí durante o dia ela tende a ficar mais alta. Então, um fator vai levando ao outro,
Claro que não vai ser responsável, por exemplo, o paciente estar com a pressão 20/10, 20/12, mas vai ser sim um fator contribuinte que a gente pode atacar no tratamento, tentando diagnosticar uma apneia do sono, né? O exame que faz o diagnóstico da apneia do sono é uma polissonografia e tentando reverter isso e melhorando a pressão. Eventualmente a gente consegue manejar isso até sem medicação. Já coloca a pressão do paciente no 12/8 ou num valor muito semelhante a esse. Tudo bem. Algo mais que você queira acrescentar, doutor? Você gostaria de destacar? Eu acho que está bem. Eu fiquei feliz com o convite hoje, Gilmar, porque às vezes a gente passa uma tarde no consultório, assim, atende 10, 12 pacientes e basicamente metade das nossas consultas num consultório de cardiologia, num consultório clínico, envolvem hipertensão. E a gente não tem um alcance que a gente tem aqui, vindo na rádio, dando uma boa orientação, falando que da importância, de quão fundamental é controlar bem a pressão. Então, aproveitar o alcance, essa pulverização da informação que a rádio tem, para poder levar para o ouvinte alguma coisa, alguma informação de qualidade que vai levar para ele benefício em saúde para o futuro. E doutor, e quem está com o coração apaixonado, como é que é? E não é correspondido, tem alguma coisa a ver com a cardiologia? Coração apaixonado, não é correspondido? Eu acho que tem relação sim, Gilmar. Tem. O cara apaixonado desequilibra tudo, tá? Então, se ele não se alinhar nessa parte emocional, amorosa aí, não é só a pressão que fica atrapalhada, é muito mais outras coisas, tá? O contexto de saúde, o entendimento de saúde hoje da OMS não é só o bem-estar orgânico dos órgãos, ele é emocional também. Então, a gente sabe que o coração apaixonado ele funciona diferente sim. Então, tem que cuidar dessa questão aí também. Então tá, muito obrigado. Gostaria que você deixasse então o seu contato, o local, Isso. quem queira fazer um contato com você e quem sabe numa outra oportunidade a gente possa destacar outros assuntos também. Desejar em nome aqui da Rádio Rosário, nós agradecemos a sua presença e as suas informações que a gente então está conversando aqui com o Dr. Giovanni Pinotti Zin, que é cardiologista. Muito obrigado e uma boa tarde. Perfeito, muito obrigado, Gilmar. Eu estou atendendo ali na Clínica Vivian, que é em cima da Volpato, aqui na Avenida Principal. Atendo nas segundas e terças-feiras. Vai ser um prazer recebê-los, se eventualmente quiserem alguma orientação, uma consulta mais especializada do ponto de vista clínico cardiológico. Uma alegria vai ser sempre recebê-los. E também voltar aqui na rádio para dar alguma orientação maior, como eu falei, é um prazer saber que a gente pode ser um veículo de boa informação de qualidade, que vai ajudar na qualidade de vida e saúde das pessoas. Muito obrigado, um abraço. Conversamos então com o Dr. Giovanni Pinotti Zin, que é cardiologista. Seguimos agora com nossa programação normal aqui pela Rádio Rosário, 14h39.